Legal, o pessoal está entrando bem no horário. Isso é muito bom. Boa noite, Sula. Boa noite, professor Carlos, Vivi, Júlia, o pessoal todo. Mário, desculpe, tudo bem? Tudo bem? Saudações a todos. Vamos dar aquela tolerância de 8 a 10 minutos e aí nós iniciaremos. Olá, boa noite, Calil, Boa noite, pessoal. Leonin. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Mais um pouco e nós começaremos, pessoal. Tá? Tem que sempre dar uma tolerância para o pessoal, então vamos cumprir com o nosso combinado. Leandro, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Tudo bem, professor? Tudo bem, galera? Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. Beleza, tranquilo.
Quem faltar hoje vai perder de ganhar livro. Olá, boa noite. Bom, o pessoal que já está aqui, né, já temos 18 pessoas. Eu quero agradecer a vocês que acreditaram nesse curso e eu faço votos de que tenha sido de valia para vocês, né? Nós continuamos com o nosso calendário de cursos, a UNILT continua, né? Em outubro, História de Curitiba, Arte de Bem Receber em seguida. A Arte de Bem Receber, na verdade, vai estar entre... Eu vou ter que fazer uma avaliação, porque, sobretudo, nós guias trabalhamos muito no final de ano, né? Final de ano e início, né? Que é o período de férias. Então, assim, a gente vai tentar até novembro fazer, implantar 2 cursos, né? Outubro, História de Curitiba, início de novembro, Arte de Bem Receber, possivelmente. Né? E a segunda turma deste curso, História do História do Paraná aplicada, né? Com alguns aperfeiçoamentos, com algumas... A gente consegue ver o feedback de vocês. E eu gostaria de fazer um pedido aqui, daqui 3 minutos a gente começa a aula. Quem puder e quiser, eu gostaria muito que pudesse deixar a sua mensagem, seu feedback, o que achou do curso. Dá um feedback para nós, para a gente poder usar isso, para eu poder ter o feedback de vocês e para que a gente possa usar também no nosso material de divulgação. A opinião de vocês é muito importante, né? Então a gente fica muito feliz, né? Ficamos todos realizados, porque realmente foi pensado com muito carinho, foi pensado com muito amor, e gostaria que o grupo não se desfizesse no WhatsApp, porque eu me comprometo a sempre passar para vocês alguma bibliografia, algum artigo novo, e para que a gente sempre esteja mantendo este elo, né? Acho que é importante isso, é importante a gente poder criar, sobretudo porque a maioria de todos nós, né, com algumas exceções, somos guias de turismo.
Então, eu me comprometo, né, para quem quiser ficar no grupo de WhatsApp, nós, permanecendo no grupo, a gente consegue sempre estar trocando figurinhas e fazendo o nosso intercâmbio, né? Eu vejo que eu estou fazendo um curso de extensão de História na Federal também, e é legal, eu amo me colocar na posição de aluno, porque eu consigo, além de aprender mais, não sei quase nada, estou aprendendo todo dia, mas poder também fazer essa inversão é legal, né? Eu quero fazer a passagem desse mundo estudando, porque não existe coisa melhor, né? E quanto mais você estuda, mais eu me deparo com a minha ignorância diante de tanto conhecimento que a gente tem, né? Muito bem, pessoal, demos a tolerância, vamos iniciar o nosso... Boa noite, Jerome. Seja bem-vindo. Bem, pessoal, então, conforme a maioria colocou, né, e eu sempre gosto de democratizar, né, de colocarmos... eu gostaria, como tudo que eu faço é pensando em vocês, né, pensando nos nossos cursandos, hoje a gente vai, então, fazer o fechamento neste Paraná tradicional, né, neste Paraná que turisticamente é o que nós mais exploramos, né? Hoje é notório que a partir, ou como dizem os espanhóis, desde Curitiba até Castro, né? Na verdade até Ponta Grossa, nós temos um turismo de massa, um turismo que vem se consolidando com o tempo, né? Eu acho bem importante a gente finalizar, porque é o território, né, em que vocês mais trabalham, né? Bem, então hoje o nosso tema é Paraná Tradicional, Serra Acima, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre a questão dos Campos Gerais. É importante porque também nós tivemos pedidos, né, vocês devem ter acompanhado sobre a questão dos jesuítas no Paraná, e é bem importante a gente entender e diferenciar como que se deu, e falar então, né, terminando no Buraco do Padre, que é onde sempre digo, é onde tem a primeira falha geográfica do turismo, né, porque tudo, né, começa em Morretes e termina no Buraco do Padre, e depois só vamos ter o turismo realmente em Foz do Iguaçu, né, de massa. Então, hoje será dessa forma. Já vimos sobre Foz, a gente inverteu, né, o leste-oeste, enfim. Agora vamos para uma realidade mais concreta da área de atuação de vocês. Sem mais delongas, vamos para o próximo slide. Bem, pessoal, o povoamento dos campos de Curitiba, né, como era chamado inicialmente, Campos de Curitiba, ele inicia com a queda da mineração, né, com a escassez da mineração do ouro de aluvião, que foi o responsável, né, por dar o status quo a Paranaguá e por trazer para o litoral o status inicial da ocupação humana. Mas o nosso ouro de aluvião, ele é um ouro de barranco, né? Então ele é um ouro difícil, trabalhava-se muito, tinham regiões de minas no litoral que davam bastante lucro, mas tínhamos também regiões em que não tinham tanto lucro. Hoje,
tá? Nós temos, até saiu, acho que semana passada ou retrasada, a notícia de que na região de Curitiba também tem ouro, ainda tem ouro, e está se ganhando dinheiro. É uma única mina, não fala onde, óbvio, né? Mas eu já estive aqui no Rio Arraial, e para tentar fazer uma visita técnica, né? Porque fica aqui em São José dos Pinhais, e, gente, é simplesmente uma propriedade que tem absolutamente câmera em todas as árvores adjacentes, seguranças e tudo mais. Então, possivelmente, tem ouro na jogada, né? Então começa a ter escassez do ouro de aluvião. E o que esse pessoal começa a fazer? Né? Então, tinha casa de fundição no século XVII em Paranaguá. Essa casa de fundição é fechada e aí o pessoal começa a subir. Né? Nós já falamos sobre os caminhos que levaram a Curitiba, né? Os caminhos penosos para se transpor a serra e tudo mais. Então, esses vicentinos, esses paulistas, o pessoal de Canané e tal, esse pessoal que estava ocupando o Planalto, ele vai começar a subir e, naturalmente, vai começar a ter um povoamento espontâneo, porque também tinha as minas de Curitiba, né? Havia também, alguns relatos falam, inclusive, em pedras preciosas e prata, né? Então, Curitiba começa a ter, não vou falar muito de Curitiba, porque, naturalmente, eu irei falar no curso próximo, né? Mas só para a gente ter uma ideia, então, começa a ter essa migração para o Planalto, e aí, então, vai começando a cessar o ouro, né? Não é uma atividade lucrativa, e aí começa, então nós estamos falando do 1693, a fundação oficial de Curitiba, 1668, a primeira vila, né? O que a gente chama de vilinha, que ficava no Bacaxiri. Inclusive foi um erro muito grande de fazer o parque municipal no Bairro Alto, porque depois conseguiu se provar que não foi no Bairro Alto, né? Teria sido, aliás, no Atuba, né? Mas sim na região ali onde hoje está o Rio Bacaxiri, né? A origem da primeira vila, mas era aquela região ali, né? Depois a transposição para o território ali da Praça Tiradentes e tudo mais. Então, começamos então a ter esse Planalto, esses campos de Curitiba, eles começam quando nós falamos campos de Curitiba, inicialmente Curitiba era campos de Paranaguá, era a extensão de Paranaguá. Depois será o campo de Curitiba, né? E os campos de Curitiba compreendendo também o sertão. Esse sertão também será depois denominado Campos Gerais, né? E já entrando no século XVIII, esses portugueses, essas pessoas que vieram, que subiram a serra para formar Curitiba, elas começam a ter ambições, vamos assim dizer, de adentrar ao sertão e ter uma atividade eminentemente pastoril. Tá? Então, aí começa a questão da atividade pastoril. Como eu já falei para vocês, o nosso solo, o solo dos Campos Gerais, de uma certa forma, ele é um solo pobre e ácido, né? Hoje, evidentemente, ele está corrigido, etc. Mas nós vemos, por exemplo, a prevalência de uma agricultura, né, de grande porte, por um exemplo,
na Terra Roxa do oeste do Paraná, né? Eu já havia comentado com vocês a questão de que o PIB das cooperativas do oeste é quase o mesmo PIB do estado. Então, começa a ocupação. Então, a ocupação paulatina da região da Lapa, né? E é interessante porque a Lapa, a origem dela ali está no Tamanduá, né? Na região do Tamanduá. Começa então a ocupação, toda essa ocupação que nós conhecemos, né? Pelos Campos Gerais, que a gente já vai chegar lá. Então, região de Campo Largo, né? Toda essa região, enfim, o que nós conhecemos, né? Palmeira, Ponta Grossa, então, chegando a Castro. Logo, o que vai acontecer? Próximo slide. Logo, essas famílias que passam a ocupar esse território, né, que a gente conhece hoje como Campos Gerais, assim como já existia no litoral, existia então uma carta de sesmaria. A sesmaria, ela é um regime jurídico que vem desde 1375 em Portugal. Portugal importou para as suas colônias, sobretudo para o Brasil, a carta de sesmaria. Então, o vocábulo, né, a origem de sesmaria, ela vem do termo sesma, né, que seria 1/6 do valor estipulado do terreno. Ou sesmo, pode significar também o verbo sesmar, que seria avaliar, estimar, calcular, né? Ou ainda também pode significar território repartido em 6 lotes, né? E aí é importante destacar que é o seguinte: a carta de sesmaria era uma concessão que a coroa dava. Tá? Então, quem era detentor da sesmaria, ele não tinha o domínio total. Tá? Ele não tinha o domínio total. Eram donatários, né? Geralmente eram o que a gente chama de amigos do rei, né? Então, quem recebia a sesmaria era o famoso homem bom, aquele que tinha já estabelecido a sua criação, né? Sobretudo bovina, né? Bovina, suína também, mas sobretudo a nossa forte característica vai ser a do gado vacum e cavalar, né? Por conta do tropeirismo, que a gente já vai ver. Então a sesmaria era o documento onde uma pessoa requeria essa sesmaria e ele passava a ser sesmeiro. Os estudos indicam que a sesmaria ela vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como latifúndio, né? E tem também a questão de que o regime da sesmaria, muita gente que recebia, por exemplo, assim, a sesmaria lá que o Tax ganha de Ponta Grossa. Muitas vezes ele nem sabia a dimensão, ele não sabia o tamanho do terreno. Era uma coisa maluca. Então, assim, e tinha algumas exigências, né? Tinha que ser católico, por exemplo, para receber a sesmaria. Mas, geralmente, a sesmaria, ela era derivada... Quem que recebia? Quem recebia, geralmente, tinha os famosos costados, né? O que são os costados? Os costados é você vir de uma linhagem nobre, né? No nosso caso, não era, às vezes, tão nobre assim, mas era uma linhagem de portugueses, desses vicentinos, desses paulistas, né? Então, tinha uma certa influência, e através dessa influência, então, ele ganhava a sesmaria. O que acontece, assim, vou dar um exemplo para vocês. A sesmaria de Castro é de 1704. Então, assim, tem muita gente, por exemplo, a Lapa, por exemplo, ela faz aniversário
na data em que foi expedida a sesmaria. Tá? Então, para você constituir uma vila, né, que você começava com uma freguesia, depois da freguesia, vila, e depois da vila, cidade, né, cidade e município. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você tinha um período para que fosse reconhecida como freguesia, fosse reconhecida como vila e depois como cidade. Isso se dava por decreto-lei, né? Isso vai acontecer na colônia e no primeiro reinado, tá? Então, no primeiro reinado, e vai acontecer já no Brasil Império. Esse processo desde da sesmaria, da data da sesmaria, até a elevação, como eles chamavam, de cidade. Então, por exemplo, a Lapa, ela tem a sesmaria dela de 1769, mas ela só é elevada à cidade em 1873, né? Então, passou por freguesia, vila e cidade. Outra coisa bem importante de destacar, acho que dá para a gente ir para a próxima. Então, aí a formalidade, né, de uma cidade, eu já havia falado, mas é bom reforçar. A partir do momento, então, que você fazia a ereção do pelourinho, você podia considerar como uma vila, né? Por quê? Porque o pelourinho, muita gente tem essa ideia distorcida de que o pelourinho era o lugar de humilhações públicas e tudo mais. Realmente, isso aconteceu, né? Açoites de escravos. Mas esse período em que o pelourinho serviu para castigos foi ainda no século XVI. Início, assim, até meados do século XVI, que não bate com a nossa, com as datas, né, com o século em que o pelourinho passa a ser o símbolo máximo da justiça. Ou seja, ergue-se o pelourinho, tem uma vila estabelecida, né? Eles chamavam de padrão, né? O padrão. Então, neste pelourinho também eram colocados, tinha uma bola de cera em cima, onde eram colocados os votos, quando você fazia a eleição da Câmara. A Câmara elegia um juiz, né? Depois existiam os camaristas, que eram os atuais vereadores, né? Então, até o final do século XVIII, a Câmara ela vai ter uma grande importância nas decisões tomadas nas vilas. Então, todas as comunicações, etc., não tinha o cargo de prefeito. Prefeito vai ter depois. Então, a Câmara Municipal, ela era muito importante mesmo. Inclusive, eu transcrevi um processo de 1880, onde eu fiz a transcrição todinha, ou seja, o livro é a transcrição, então eu sou, né, o paleontógrafo do livro, que é um livro que fala sobre um massacre que teve em Nova Trento, na colônia Itajaí. Os júris eram feitos na Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal era muito importante. E sempre o pelourinho estava de frente, ou à Câmara Municipal, ou perto, né? No caso de Curitiba, estava na frente, né? Mas como era um modelo português, sempre tinha que ter a casa de Câmara, e era casa de Câmara e cadeia, tá? Então, era cadeia embaixo e Câmara em cima. A única cidade no Brasil, talvez, que ainda funciona desta forma é a Câmara da Lapa, tá? Que tem Museu de Armas embaixo e Câmara Municipal em cima, ainda com as atividades, né? Então, era um costume. Então, a partir do pelourinho,
nós existíamos como vila, né? Foi um modo português que serviu de base para todas as cidades do Paraná tradicional. Próximo. Entrando ainda em Curitiba, gente, o Pelourinho é onde está esta foto à esquerda, tá? Que fica ali na frente do Mercado das Flores ali, né? Por quê? Porque ao lado, né, onde está aquela, um pouquinho para cá, onde está Riachuelo, ali entre a Monsenhor Celso e tal, era a casa de Câmara e Cadeia. Inclusive pegou fogo e tudo mais. Então o Pelourinho estava aonde está esse marco. Este outro marco da Praça Tiradentes, por um exemplo, na verdade até essa pedra com a Cruz de Malta, ela é de Paranaguá, ela não é de Curitiba. Não sei por que houve um presente que Paranaguá deu para Curitiba, né? Então, mas também, né, como está perto, então é considerado marco zero, inclusive com a indicação geográfica do IBGE, né? Então você tem aí a partir desse marco que você conta a distância a São Paulo, Foz do Iguaçu, enfim, né? A gente vai conseguir ver, nós veremos melhor no curso sobre Curitiba. Então, a partir daí, deste exemplo de Curitiba, que era o Rossio, né? A partir deste Rossio era aonde a cidade iria se expandir, né? A partir do Rossio. Próximo. Então aí nós temos o Baltazar Carrasco dos Reis, o Mateus Leme, famoso Mateus Leme à direita, Baltazar Carrasco dos Reis à esquerda, né, que são dois exemplos de sesmeiros e capitão povoador, né, que tinha esse título de capitão povoador, que também é a autoridade máxima. Depois o capitão povoador ele passa a ser conhecido como capitão-mor, né? Então seria o oficial, a figura máxima, né? Que governa junto com a Câmara, mas que é personificado numa figura, né? Isso vai mudar quando cria-se um vice-reino no Brasil. E aí passa as famílias, então, essas famílias tronco, ela passa a descentralizar e ter um governo centralizado, né? Seria o início de uma, entre aspas, unidade brasileira, né? Isso ainda no tempo do Brasil colônia, certo? Vamos adiante. Muito bem, o tropeirismo. O tropeirismo, dentro desse contexto que nós estamos falando, do século XVIII, ele trouxe para o sul do país, primeiro, uma integração que não havia, né? E o aproveitamento, porque o que acontece com o Paraná tradicional? Vocês imaginem, século XVIII, a agricultura era uma agricultura de subsistência. Era literalmente para não morrer de fome, né? Então, assim, você teve uma demanda, né? Essa demanda que vai acontecer em Minas Gerais, em Goiás, onde todo mundo fica louco por causa do ouro. Começa a demanda de alimentação, né? Essa alimentação vem lá do gado chucro, no Pampa ali, quase na região do Pampa mesmo, né? Mas também o tropeirismo ele vai trazer vai aproveitar a pastagem que nós tínhamos, tá? Então essa pastagem, esse pasto grande, porque pasto nós tínhamos bastante nos Campos Gerais,
E, como eu falo, ele não é um ciclo econômico, mas ele é um movimento que vai gerar divisas, porque, primeiro, quem que era o tropeiro no início? No início, o tropeiro era o dono da tropa. Então, o tropeiro no início era o empresário. Por quê? Porque ele tinha que bancar toda a logística, né? Embora, naquela época, você tivesse a questão do peão que trabalhava pela boia, né? Para você ver como era miserável o estado em que o Paraná vivia, né? O próprio Zacarias de Góes e Vasconcelos, o próprio Lamenha Lins, que depois irá dar um jeito nessa questão de abastecimento, né? Sempre falam que o sertão do Paraná era uma miséria desgraçada, porque pouco se plantava, tinha-se carestia, né? Quando a própria erva mate explodiu, as pessoas esqueceram que tinham que comer, né? Então não tinha agricultura de exportação e agricultura para o abastecimento, né? Isso vai demorar quase 3 séculos, só com o Lamenha Lins, que vai criar o Cinturão Verde, etc., de Curitiba, que vai trazer alimentação para as pessoas. Então, o tropeirismo, ele não só integra o Brasil meridional, né? Quer dizer, desde Vacaria do Mar até chegando em Sorocaba e tudo mais. E o importante também é o que a gente vai falar mais para o final, a importância do tropeiro para a cultura dos Campos Gerais, para a cultura do homem, da forma de como ele até hoje reproduz a sua cultura. É mais ou menos baseado, mais ou menos não, é baseado no que nós falamos na aula anterior, né? O paulista, o vicentino, vai deixar essa marca de um povo caipira, que não é demérito nenhum, né? Mas que é o matuto, como a gente chama, né? Então, o tropeirismo, ele deixa a sua identidade cultural. Ele vai deixar uma identidade cultural voltada ao cavalo, ao ofício da ferraria, da selaria, de infraestrutura para atender esse pessoal que necessita de coisas mais relacionadas à chaleira, enfim. O tropeirismo, ele vai deixar esse legado cultural, que é bem importante. E irá criar a primeira elite campeira, que nós já vamos falar. Vamos à frente? Bem, aqui nós temos o mapa do caminho das tropas paranaense, tá? O caminho das tropas paranaense, o trecho paranaense, que é o trecho, inclusive, que turisticamente nós exploramos, é justamente o trecho original, né, gente? Que vai iniciar ali em Rio Negro, né? Vai passar por Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa, né? Vindo do Rio Grande, né, para cima. Então vai passar por todos os Campos Gerais, vai terminar em Sengés, onde faz a travessia, né, com Itararé. Lembrando que existiram ao longo do tempo caminhos alternativos. Você tem o último caminho das tropas, por exemplo, que é o caminho de Palmas, que é outro caminho, né, vai passar por Guarapuava, né, vai pegar a região sul ali, descer para São Mateus do Sul. Mas a origem das cidades dos Campos Gerais, ela está, então, toda relacionada a este caminho. Agora, o que nós temos que atentar e tomar um cuidado, o que cai num senso comum, por exemplo, essa cidade foi fundada por tropeiros. Gente, tropeiro não fundou nada, num primeiro momento. O que acontecia? O tropeiro, ele andava uma média de 18 a 20 quilômetros por dia.
Então, por exemplo, saindo do trecho de Santa Catarina e entrando no trecho paranaense. Então, ele começava a sua jornada de manhã, né? Tomava-se o café tropeiro de manhã, andava mais ou menos ali em Campo do Tenente, por exemplo, almoçava e andava um pouco mais e pousava na Lapa, por exemplo. Então, este pouso, ele começa a despertar o interesse, né, por ocupação. Então, os tropeiros fundaram, eu posso dizer que eles deram o pontapé inicial, até porque eram caminhos que não existiam. Então, eles abriram caminho. Tá? Mas quem realmente vai ocupar, como eu falei para vocês, são esses sesmeiros, que também poderiam ser tropeiros, né? Até porque, como eu falei para vocês, o empresário era o tropeiro, o dono da tropa era o tropeiro. Tropeiro, ele vai virar muito mais tarde uma maneira pejorativa de peão, né? Então o peão é tropeiro. Então a questão tropeiro vai perdendo quase que o significado ao longo do tempo. Outra coisa interessante que eu gostaria de falar para vocês é a questão do negro na tropa, né? A partir da proibição do tráfico negreiro, o tropeiro que aqui desembarcava, o negro que desembarcava, ele não era brasileiro, ele não era africano, ele não tinha documento, ele não tinha nada. Então ele era incorporado à tropa. Tem estudos antropológicos, sociológicos, históricos em cima do negro na tropa, que é uma coisa bem interessante que pouca gente sabe. Então eram pessoas que precisavam, né, que tinham a necessidade de sobrevivência mesmo, né? Então eles se incorporavam à tropa, certo? Outra coisa que é bem importante, gente, nós estamos falando de uma viagem de meses, sobretudo se você pegava, por exemplo, a cheia do rio Tibagi, tinha que esperar baixar, porque não existia ponte, né? Ponte vai ter muito depois, então você tinha que esperar baixar o rio e passar com a tropa. É interessante porque a mula, ela aguenta até a água, até a base da orelha. Se entrar no ouvido, ela morre, ela se desorienta. Então, até perto da orelha, a mula ia tranquilamente, né? Os moares iam. E aí essa travessia era feita, então tinha viagens que podiam durar 3 meses, 4 meses, 2 meses, né? E isso foi até benéfico, porque começou então a se criar alternativa, uma certa estrutura, né, para que as pessoas pudessem, no momento em que estavam paradas, poder administrar ali. Mas não vamos nos enganar, porque aí começa a ter o surgimento de instâncias e tudo mais, né? Inclusive, vale destacar que os Campos Gerais era um lugar que obrigatoriamente tinha que ficar alguns dias parado, porque esse trecho do Rio do Rastro, etc., o animal chegava muito abatido. Então ele tinha que chegar vistoso em Sorocaba. Então ele parava aqui, nos Campos Gerais, para poder engordar e ficar mais no tratar de berne, tratar de alguma coisa que aconteceu, né? Morriam muitos animais ao longo dessa jornada e após então essa recuperação, seguia a viagem para o Sudeste, né? Vamos lá, próximo. Então aqui a gente tem, bem interessante esse mapa, por quê? Paraná tradicional, norte e sudoeste. Então a gente consegue ver bem nesse mapa
o que esse Paraná tradicional significou. Ou seja, você pode, inclusive, através desse mapa, conseguir datar, né? Onde está até o limite do Paraná tradicional é a conquista de Guarapuava, dos campos de Guarapuava, né? Que remonta ao século XVIII e XIX, né? O norte e o sudoeste já é final do XIX e aí século XX adentro, né? Eu achei bem interessante esse mapa para a gente ter uma noção do que a gente chama de Paraná tradicional, né? Essa nomenclatura vem por conta das famílias tradicionais, por conta do modo vivente, do modo de vida, do modo de cultura da terra. Então, isso significa Paraná tradicional, né? E onde nós moramos hoje, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, do litoral até Guarapuava, né? Até o Planalto de Guarapuava, é o Paraná tradicional. Próximo. Aqui já é para vocês terem uma ideia um pouco amplificada, né, das regiões do Paraná, para vocês terem uma ideia mais ampla, né, das regiões do Paraná. Legal? Próximo. Bom, então chegamos aos Campos Gerais em específico. Gente, é uma coisa muito maluca essa questão de você definir o que é Campos Gerais, as cidades dos Campos Gerais, né? Órgãos definem pela vegetação, outros órgãos definem pela questão econômica, que eu acho uma coisa horrível, e a definição clássica do Ryan Armac, por diversos fatores, da escarpa devoniana, né, do Arenito Lapa, Arenito Vila Velha, toda a vegetação, né? Tem várias formas, formas não, gente, desculpa, eu tomei a segunda dose da vacina hoje, eu estou meio atrapalhado, me desculpe. Tem diversas teorias. Por que dos Campos Gerais? Alguns falam que é Campos Gerais pela vegetação limpa, então são campos gerais, campos amplos, campos abertos. E, de fato, né, você tem algumas capoeiras, né, e, através de um processo climático de alguns milênios, né, sedentariza, né, então a gente tem a escarpa devoniana, que é produto da era glacial, né, da glaciação, da compactação, né, um arenito que se esfacela muito rápido, né, e aí então, o que a gente entende por Campos Gerais? Da forma mais, vamos dizer assim, científica. 22 municípios que eu faço questão de falar um por um. Então, os Campos Gerais do Paraná. Do sul para o norte, então nós temos Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa, Porto Amazonas, Balsa Nova, Palmeira, Campo Largo, Ponta Grossa, Teixeira Soares, Imbituva, Ipiranga, Tibagi, Carambeí, Castro, Imbaú, Telêmaco Borba, Ventania, Piraí do Sul, Jaguariaíva, Sengés, Arapoti e São José da Boa Vista. Então são 22 municípios, levando em conta todo este conjunto que, inclusive, o Ryan Armac, que eu cito toda a aula, né, foi o responsável por definir os Campos Gerais por diversos fatores, sobretudo os fatores naturais. Próximo.
Bem, então aí entrou, o pessoal pediu, e eu acho bem importante nós falarmos da questão dos jesuítas no Paraná português, né? Acho que a gente não teve tempo ainda de conversar. Então, assim, o jesuíta do Guairá, como nós vimos, né, na segunda aula, o Montoya e tal, todos aqueles eram jesuítas espanhóis, tá? Então, eles não tiveram, pelo menos na documentação e etc., eles não tiveram ligação com o leste. Quem são os jesuítas do leste? Eles são padres da Companhia de Jesus que vieram numa missão vindos da capitania de Itanhaém, né, vindos de Cananéia. Eles vêm em missão para Paranaguá. Então, para Paranaguá, esses jesuítas chegam ainda em 1605, embora tenha registros de 1550, mais ou menos, já ter alguns jesuítas portugueses andando na região do nosso território, né? Mas, em 1605, né, a Casa de Missões de Cananéia envia uma missão para os sertões de Paranaguá. Mas a documentação consultada fala o seguinte: eles enviam em 1605 esses jesuítas para Paranaguá em substituição a outros, ou seja, os outros podem ter sido trucidados pelos carijós, porque a grande questão era catequizar o carijó, e o carijó também não era tão bonzinho assim. Existia uma suspeita de que eles eram espiões dos tamoios, que eram inimigos, né, os tupiniquins. Então, parece que é uma coisa que persiste, né? Igual Paraná, Santa Catarina, né? Rixa de São Paulo com Rio de Janeiro. Porque realmente os silvícolas desses dois atuais estados não se davam, eram inimigos, né? Então, Rio de Janeiro era uma coisa e São Paulo era outra. Eles não podiam, eram tribos inimigas. Então, eles tiveram muita dificuldade, né? Bom, aí os padres João Lobato e Jerônimo Rodrigues vêm nessa primeira leva de 1605. De 1606 a 1640, eles começam a estabelecer uma missão bem importante em Paranaguá. E a primeira casa de missões foi em Superagui também. Primeiro eram missões volantes, assim. Fazia uma cabana, erguia uma casa paupérrima e tal, e aí eles faziam aquela questão missionária, né? Nós veremos mais para frente que os jesuítas, eles tinham um tino interessante que já era próprio no Guairá, de fazer com que houvesse uma produção, de acumular um certo capital, de ter criação de gado, de ter criação de ter, inclusive, na borda do campo eles tiveram. Bom, já chego lá. Bem, então o que acontece? O superior dessa missão de Paranaguá, ele pede para que a população, ele pede primeiro para a Câmara, na época era chamada Câmara do Senado, para que houvesse um colégio em Paranaguá e que esse colégio servisse para educar os filhos daqueles tradicionais portugueses e paulistas que já passavam a incorporar como parnanguaras. Próximo. Então, cria-se o colégio, né? O colégio de Paranaguá, que nós conhecemos até hoje, que é o museu da Universidade Federal, fantástico,
né? Em 1708, então, eles já começam a fazer a fundação, a fundar o colégio em si. Não foi uma construção muito rápida, né? Mas acontece que, a partir, então, dessa solidificação, começam a vir mais missionários, e aí o colégio, ele terá essa característica de colégio mesmo, da educação jesuítica, que era uma das bases, né? Nós temos até hoje, aqui em Curitiba, o colégio, acho que Martino, se não me engano, que é educação jesuítica, eu não me lembro agora, mas a gente ainda tem, né? O jesuíta, ele tem, assim como o marista, né? E como outros também, os franciscanos, essa questão da educação, né? E para o jesuíta era muito importante educar, né? Sobretudo catequizar, né? Então, dentro dos colégios, sempre tinha uma capela, sempre tinha um ato religioso, né? Então, era uma educação à moda religiosa, né? Já em 1707, de 1707 a 1731, começa a ter registros em cartórios de Curitiba de jesuítas que tinham subido a serra, né, e se estabelecido na região da Borda do Campo, tá, na região da Colégio Medianeira. Obrigado. O Medianeira, eles já subiram a serra, né? E aí, serra acima, começam a ter sítios, né? Eles começam e interessante que tudo isso que eles conseguiram adquirir de bens, os jesuítas, eram terras doadas. Para vocês terem uma ideia, o Morato, ele doa para os jesuítas metade da ilha da Cotinga, no século XVIII. Então, eles tinham um poder bem interessante. E eles tinham, inclusive, o poder sobre as autoridades. Tá? Vai ter uma situação bem interessante em que... porque o nosso Pombal, ele vai expulsar, né, ainda no século XVIII, os jesuítas. Mas eles já estavam sendo perseguidos pela questão de não pagar impostos, aquela coisa toda. Então, eles conseguiram, inclusive, até fazer emendas para que essas emendas pudessem beneficiá-los. Questões de legislação, eu acho que no material complementar vocês vão ver. Então, na Borda do Campo, eles conseguem uma vasta propriedade com lavras de ouro, com gado. E aí começa, então, a haver uma expansão desses jesuítas para cá. Abrindo um parêntese. É bom, gente, porque todo mundo fala assim, os caminhos do litoral. É caminho jesuíta, né? Aquela ruína, né? A gente constantemente vê alguma pedra diferente. Não, isso é caminho jesuíta. Vê uma ruína, é uma ruína jesuítica. Não, gente. Nós tivemos, na formação do Paraná, os carmelitas, que tiveram uma importância fundamental, a gente vai ver mais para frente, os franciscanos, né, que foi uma ordem bem importante, sobretudo na formação de Curitiba, né, a Igreja dos Franciscanos, né, e os jesuítas. Então, são 3 ordens que marcaram muito a posição, porque não é nem... Estava também a questão Estado e Igreja, né, que só vai ser dissociada, entre aspas, com a secularização, com a proclamação da República, né? Mas a religião, ela fazia o papel do Estado, porque o Estado realmente, sobretudo no tempo da colônia, etc., não tinha condições, né? Por mais que a partir de 1808, né, você transfere a corte, Dom João transfere a corte para cá, e é bem interessante, porque há um provimento
que no início de 1808, para a Câmara de Curitiba e de Paranaguá, pedindo para que se mande inúmeras cabeças de gado para o Rio de Janeiro, para poder suprir a família real, né, e todas aquelas milhares de pessoas que chegaram. Então, olha que interessante, nós daqui oferecemos alimento para a recém, né, implantada corte, né, o reino, né, da famosa fuga de Dom João, de Napoleão Bonaparte. Próximo. Bem, agora falando, né, continuando falando de Campos Gerais, a gente já volta para que o Saint-Hilaire também vai se deparar com jesuítas? Não, perdão. Não, ele já não encontra os jesuítas. Mas, para nós podermos entender essa questão do homem, é fantástico da paisagem ler o livro A Viagem, né, à Comarca de Curitiba, do Saint-Hilaire, que vai ficar de 1806 a 1821 pelo Brasil, e vai descrever brilhantemente o Paraná, né, que era então a comarca de São Paulo. É um grande livro, não é difícil de achar, né, ele foi reeditado por essa maravilhosa coleção Farol do Saber. Então, desde das plantas que ele pegou, né, o Saint-Hilaire que vai classificar Ilex paraguariense, né, ele que vai dar um nome científico como botânico para a nossa erva mate. Então, é uma importante fonte para entender os campos de Curitiba, para entender como que era a vida inicial de Curitiba, desde Paranaguá até, se não me engano, ele vai até a Vila de Castro, né? Então ele faz toda essa leitura, né? E também através desse relato que vem o mito, que nós chamamos de mito de Saint-Hilaire, né? Onde ele fala que ele não encontrou uma escravidão, que ele encontrou muito poucos negros, e que esse mito é uma coisa horrível, né? Que vai falar, então, que praticamente não houve escravidão, né, no Paraná. É o que nós sabemos que é uma mentira, porque teve sim, evidentemente não era no mesmo contexto do que o litoral, né, e o Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, mas existia sim escravos, né, e isso hoje está sendo revisionado. Então veja, é um mito que foi criado desde 1821, né, e sempre tenta sair pela tangente, né, sobretudo os oficiais, dizendo, não teve muito pouco. Não, tivemos um contingente sim. Todavia, é um material fantástico para que a gente possa consultar, né, acerca de como que era o Paraná, essa quinta comarca, nesse período inicial do século XIX. Próximo. Passeio a Minha Terra, tá? O Passeio a Minha Terra, ele é do Salvador Coelho, e é o primeiro livro paranaense, tá? Que foi editado em 1860, publicado em 1860. É um livro extraordinário, porque, se não me engano, ele sai de São Paulo, sai de Cananéia, e ele faz um passeio. Então, ele era lapiano, né? O Salvador Corrêa Coelho. E ele vai fazendo a descrição dos Campos Gerais, tanto que ele coloca, inclusive, o próprio linguajar tropeiro, né? Esse linguajar que a gente chama de caipira, essas expressões idiomáticas, ele coloca como anexo. E ele faz todo um reconhecimento, talvez até um pouco melhor que Saint-Hilaire, da paisagem e tal. É um livro que, se não me engano, você até consegue hoje o PDF dele. É free na internet, né?
é uma referência fantástica em termos de entender os Campos Gerais. Né? Próximo. Então, nós temos aí também, para a gente poder entender, os 3 Paranás, né? Então, você pode ver que em 60, só em 19... Gente, veja bem, nós temos, desde 1504, a ocupação. Olha quando, gente, 1960, que o Paraná vai estar completamente ocupado, de norte a sul, de leste a oeste. Então, olhe quanto tempo que nós demoramos para ter uma unidade, que na verdade não é unidade. Não vou repetir tudo que eu falei na aula passada, né? Mas esse Paraná tradicional, ele vai ter uma condição importante, por quê? Porque ele vai ser o centro político e o centro oligárquico. Por quê? A partir do momento em que a capital vem para Curitiba, o litoral politicamente vai ficar isolado. Aliás, a capital da comarca já tinha em 1820, como punição por não terem jurado lealdade e já ter pessoas como Bento Viana, o pai do Barão de Cerro Azul e tantos outros, que se recusaram a jurar a Constituição, jurar lealdade, e já queriam a emancipação do Paraná. Então, como um castigo, São Paulo vai deslocar como sede da comarca Curitiba. Né? Mas ainda não havia emancipação, só em 1853 que vai ter. Mas o fato, então o que acontece? Fator tropeirismo, fator estancieiros enriquecendo. Se você tem o poder, até hoje é assim, se você tem o poder econômico na mão, você tem o poder político também, né? O poder do voto, o poder de se candidatar a mandatos eletivos, né? Então, os Campos Gerais, ele vai ser esse centro, né? Muitos vão migrar, inclusive, do litoral para os Campos Gerais. Então, você pode ver, Presidente Faria, Presidente Faria nasceu na Lapa, morreu em Paranaguá, mas tem muita gente que nasce em Paranaguá e morre em Castro, nasce em Palmeira e morre em Guarapuava, enfim, ou muitos vêm de Curitiba. Por quê? Porque começa a ser um centro interessante. Na Lapa existia a famosa Feirinha de Sorocaba, né? Por quê? Porque na Feirinha de Sorocaba, o que acontece? Você não precisava ir até Sorocaba, então, no meio do caminho, que é a localização geográfica, né? Ali no meio do caminho até São Paulo, você tinha, então, a Feirinha de Sorocaba, onde eram feitos os escambos e as vendas em si, né? Então, os Campos Gerais passam a ter essa grande importância de poder. Tanto que, próximo, aí vão ter figuras como a esquerda de vocês, Barão de Cerro Azul, Barão dos Campos Gerais, e a direita, o Barão de Monte Carmelo, por exemplo, que vão ser figuras, ambos nascidos na Vila do Príncipe. Então, toda essa nobiliarquia, ela está concentrada nos Campos Gerais, né? Vamos ter no litoral comendadores, né? Vamos ter o Visconde de Nácar, talvez seja a figura mais com título do Império, né? Mais conhecida, mas a grande maioria dos comendadores, dos barões, da única baronesa que o Paraná teve, que era a baronesa de Tibagi, do Visconde, né, Visconde de Guarapuava, todos vão se concentrar em Serra Acima. Então, Serra Acima passa a ter uma importância política fundamental, que eu digo a vocês que tem até hoje.
né? Então, nesse sentido, Paranaguá, desde a consolidação política, hegemônica, etc., dos Campos Gerais, ela começa a ser, o litoral começa a ser esquecido. Então, e começa a ser esquecido de diversas formas, politicamente, com infraestrutura e tal, e vai ascender, então, essas figuras que no Império, muitas vão ter o título nobiliárquico, né? E a maioria serão condecorados com a famosa Comenda da Ordem da Rosa, né, que dava o título de comendador, visconde, barão, enfim. Então, essa nobiliarquia vai estar neste eixo, Curitiba, Guarapuava. Próximo. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa pintura do Arthur Nísio, né, da capela do Tamanduá, que existe até hoje. Que alguns já perguntaram se era jesuíta. Não era jesuíta, né, a capela ao fundo ali. Era dos carmelitas. Então, aí é bom que fique bem explicado essa questão de que também outras ordens tomaram conta, né, tomaram conta do nosso território, né, fazendo sempre o seu ofício de fé, mas também administrando, né, as fazendas, administrando muitos negócios, não é? Então, desta forma que se deu a ocupação dos religiosos no Paraná. Próximo. Bom, aí nós temos as fazendas, né? Isso é bem importante, né? Por que existem fazendas? Então, Fazenda Capão Alto, Fazenda Santa Amélia, Fazenda Fortaleza e tal. Porque essas fazendas, então, elas eram a sede, vamos dizer assim, literalmente a sede do poder dessa nobiliarquia. Então, você tinha na fazenda a sede, em volta você tinha muita pastagem, né? A Fazenda Capão Alto tem um material impresso que eu fiquei de entregar para vocês. Pessoalmente, eu quero entregar, que é uma revista didático-pedagógica. Então, ela teve toda a sua montagem, vamos dizer assim, baseada na questão do tropeirismo. Hoje em dia, aí fica como dica para vocês, está sendo feito há muito tempo já, trabalho arqueológico na Fazenda Capão Alto, está se achando muita coisa, resquícios quilombolas, é um lugar fantástico para você fazer uma visitação. Então, às vezes, puxa vida, eu estou fazendo um bate-volta para Vila Velha, né? E, puxa vida, mas eu, de repente, posso unir Vila Velha com Castro, né? Que Castro tem Museu do Tropeiro, muito bom, por sinal. Mas eu também posso estar fazendo a Capão Alto. Né? A Fazenda Capão Alto hoje está maravilhosa. Está ficando cada vez melhor para receber os seus visitantes, né? Então, é cheio de mistérios, etc. Mas é um grande exemplar de uma arquitetura colonial. E uma arquitetura colonial muito bonita, porque não pense que no Rio Grande do Sul, que a gente acha que é o grande esteio, tem fazendas tão bem feitas. Lá são fazendas muito mais... muitas fazendas muito simples, extremamente simples. A Capão Alto, ela hoje é um centro cultural. Está caminhando para um centro cultural. Eu estou acompanhando o trabalho da Capão Alto. É fantástico a questão arqueológica, a questão de locais para exposições. Se não me engano, está tendo visita guiada. Tá? Então, vale a pena. Eu coloco para vocês aqui, já coloquei a questão
também sobre a Fazenda Capão Alto, que é muito importante a visitação dela. Próximo. Temos a Fazenda Santa Amélia. Olha que coisa interessante. A Fazenda Santa Amélia fica no distrito da Lapa e era a fazenda, uma das fazendas do Barão dos Campos Gerais. Hoje, uma fazenda que foi de um grande latifundiário, sede do assentamento sem terra do Contestado. Então, conseguiram, felizmente, manter a casa, mas existe hoje um assentamento sem terra, né, do sem terra, na Fazenda Santa Amélia, que também é um grande exemplo de uma fazenda dos Campos Gerais, que acolheu, né? Veja, foi de um grande latifundiário e hoje está sob a administração do Movimento Sem Terra. É bem importante. Próximo. Bom, e ainda falando dos jesuítas, né? Até o máximo onde eles foram, nós vamos ter o que hoje muitos visitam, que é a Capela de Santa Bárbara, né? Que realmente ela foi concedida, a construção dela em 1710, né? Os padres, aí sim, jesuítas, né? Desde 1729 já estavam na região, tá? E aí fizeram um oratório, né? Que depois foi substituído por Santa Bárbara, pela igreja, pela Capela de Santa Bárbara do Pitangui, né? Também essa região do Pitangui, Itaiacoca, foi uma doação do Pedro Tax, tá? Então também é uma igreja que tem essa conformação bem simples, mas que tem a gênese, né? A gênese dela é jesuíta. E é bem interessante porque, na verdade, foi a próximo slide, que tem ela por dentro. Acho ela muito bonitinha. Vocês podem ver que ela tem um estilo simples, né? É um estilo luso bem simples, né? Capela de Santa Bárbara. Mas foi uma promessa, né? Que a viúva do Domingo Teixeira de Azevedo, ela pagou uma promessa para Santa Bárbara, dando recursos para que... Pode ver que os jesuítas sempre, né, navegaram nas águas das doações. Então, é construída, é sacralizada a Capela de Santa Bárbara. Com a decisão do Marquês de Pombal de expulsar os jesuítas do Brasil, né, que aconteceu em 1759, a fazenda, então, ela vai passar a administração aos carmelitas que haviam adquirido a Fazenda Capão Alto, né, nessa altura, e vão permanecer também até 1772. Próximo e último. Então, o Buraco do Padre. Gente, o Buraco do Padre hoje é realmente vamos dizer assim, a menina dos olhos, né? Está sendo já há um bom tempo a menina dos olhos dos nossos atrativos. E aí me veio a pergunta se realmente os padres meditavam lá ou alguma coisa parecida. Eu não posso dizer que sim nem que não, pode ser, né? Eu não encontrei nenhum registro na minha bibliografia aqui se realmente eles faziam meditações. O que tudo indica sim, porque está perto, né? E tem uma razão, né, de ter esse nome, né? Buraco do Padre, Fenda da Freira, enfim, depois o pessoal vai colocando, coloca a nomenclatura conforme convém, né? Então, mas assim, possivelmente, inclusive, aventa-se que até eram feitos batismos porque, né, eles trabalhavam muito a questão catequética. Alguns faziam batismos dos índios, né, nas águas do Buraco do Padre. Então tem toda uma mística que aí fica entre a memória oral, a história. Então eu não posso afirmar, mas todos os indícios
eles nos colocam que realmente, né, tem uma ligação, né, quer dizer, onde tem fogo, onde tem fumaça tem fogo, né? Então não é por acaso. Então, com essa imagem, nós encerramos a aula de hoje, né? As referências bibliográficas estão aqui. Eu quero abrir para perguntas e depois a gente vai sortear os livros. 2 doados, cedidos pelo Núcleo Mídia e Conhecimento, maravilhoso, que é o Cartas da Mata Atlântica, e 2 livros da minha biblioteca para vocês. Então, abro a perguntas, colocações, comentários. Está aberto. Calil, no chat ali eu coloquei, mas Pois não. Uma vez que se tem essa perspectiva de que talvez o Buraco do Padre tenha ganho esse nome por conta da ida dos religiosos ali para meditar, etc., né? Sim. Qual que era, por gentileza, a capela ou a ordem religiosa mais próxima ali do Buraco do Padre, por gentileza? No século, veja, a gente pode ver por século, né? Mas no século XVIII eram os próprios jesuítas, né? Os próprios jesuítas no século XVIII, até 1759. Depois, os carmelitas, né? Eu não tenho registro, e até teria que dar um bom artigo para falar sobre as ordens religiosas, acho que até vou escrever sobre isso. Mas as mais próximas, né, até por questão geográfica, é jesuíta e carmelita. Então, tem essas variantes, essas possibilidades, né? Eu não vislumbro nos séculos seguintes, eu ainda não consigo ter uma informação certa das ordens que sucederam. Mas é uma coisa bem interessante, até eu vou dar uma pesquisada. Sei que os franciscanos foram muito importantes a nível de Paraná, né? Tivemos alguns dominicanos, até porque também nas regiões, depois, na região dos Campos Gerais, nós vamos ter mosteiros, né? Nós teremos alguns mosteiros, por exemplo, nós temos o Mosteiro Trapista, que é maravilhoso, se alguém não conhece ainda, Nossa Senhora do Novo Mundo, um lugar fantástico. Então, essa região dos Campos Gerais, ela é uma região muito, muito religiosa, né? E além de tudo também, a imigração vai mudar também essa questão, né? A imigração vai trazer menonitas com colônias menonitas, e virão padres de ordens italianas, de ordens alemãs, poloneses. Aí vem o rito ortodoxo ucraniano, que também não está muito longe, né? Então, assim, a questão da religião, ela pode ser, no Paraná, periodizada em séculos, né? Primeiramente com franciscanos e jesuítas, carmelitas, e depois daí as outras ordens que vão entrar. Mas as mais próximas, realmente, que a gente pode atribuir, são jesuítas e carmelitas. Ok, obrigado. Professor, Pois não? Pois não? Então, eu sou a Rita. Oi, Rita. Eu sou aqui de Ponta Grossa e eu levo muito turista ao Buraco do Padre. Oh, que maravilha! Então, ali, recentemente eu tive conversando com o seu Ferdinando, que é o dono do Buraco do Padre, que ele é o dono do buraco, ele comprou essa propriedade há mais de 50 anos. Certo. O seu Ferdinando, ele é um apaixonado pelas araucárias, e ele quer fazer o Museu da Araucária lá, e aí, coincidentemente, eles também são o maior produtor de pinos e eucaliptos aqui da região. Olha, eles são os donos da Águia Florestal, né? Certo. Então, o Buraco do Padre, pelos nossos registros históricos, o que eu conto para os turistas, é justamente os padres jesuítas, que eles vinham na Capela Santa Bárbara, aliás, a redução jesuítica era montado, era onde é a capela, que hoje ela está em restauro novamente, ela já está diferente daquela foto ali que essa mostrou,
mas inclusive tem um muro lá, alguns resquícios dos muros de taipa que eles faziam, né? Uhum. E após a saída desses jesuítas lá, quando eles foram expulsos, então quando vieram os carmelitas, eles também se apropriaram desse espaço para fazer oração. Então, conversando lá hoje, a propriedade, essa fazenda Pitangui, essa Sesmaria, que depois era a Fazenda Pitangui, ela foi adquirida por seu Nestor Carraro, e após a sua morte ela foi dividida entre os 3 filhos. Então, um dos filhos ficou com a parte onde tem o cânion e a Cachoeira Santa Bárbara, que muitos chamam que é a Cachoeira São Jorge também, o cânion do Rio, porque ela é feita pelo banhada pelo do Rio São Jorge. A outra filha ficou, que é o Jerônimo Carraro, ficou com a parte onde tem um cânion lindo, maravilhoso, onde a gente faz um passeio lá, que é uma descida e subida por toda aquela região linda, a paisagem assim deslumbrante. É fantástico. E a dona Terezinha Carraro, que é a tutora da capela hoje. Então, por muito tempo, ela não tinha condições, porque as pessoas só iam visitar. Então, hoje, lá na capela, quero dar uma informação para os colegas também, é cobrado ingresso de R$10 por pessoa. Nessa capela, eu tive a felicidade de poder apresentar ela aos diretores da Record, que devido à sua beleza, não da capela, porque eles não são católicos, né? Não quiser gravar nada na capela, mas a parte de trás do vale ali, onde eles utilizaram como cenário para a Arca de Noé, para a chuva onde contextualizaram Adão e Eva, né, para a primeira fogueira que foi feita depois que a Arca sentou, de tão linda é a região. Então, e hoje, como eu tenho aqui, hoje eu estou abrindo a minha agência de receptivo em Ponta Grossa, mas eu trabalho como guia desde 2014. E essa história dos jesuítas, esse roteiro do buraco ali para a capela sempre me fascinou muito. Tanto é que eu estou criando um roteiro que é levar os turistas de manhã no Buraco do Padre, fazer o almoço lá na capela, na Santa Bárbara, onde eles criaram um restaurante chamado Santa Café. E aí o pessoal almoça e visita a capela, então eles conseguem contextualizar de onde saíam aqueles jesuítas para ir até o buraco. Nossa, parabéns. Essa história do que a gente conta do buraco dos padres em cima, que os jesuítas eles utilizavam a parte de cima, o platô, né, o platô ali para orar, para meditar. Nessa época passavam os nativos ali, como o buraco do padre é uma furna, e nós temos mais de 50 furnas na nossa região. Sim. Então as furnas e o povo, é uma cultura nossa, principalmente daqui, que é apelidar as coisas. Então, tudo que se viam, apelidavam, né? E aí as furnas, eles utilizavam-se como pontos de referência, então eles iam nominando aquilo, né? E aí as furnas, como eles viam os padres, muitas das histórias falam que não entendiam o que os padres ficavam fazendo lá, e aí colocaram, né, o buraco dos padres. Quando esses padres foram embora, os jesuítas vieram e foram um pouco mais espertos e aprenderam a descer e entrar no buraco. Aí que eles faziam os batismos, né? Então, os batismos lá. E aí, até eu falava, conversando com o seu Ferdinando, porque tem umas nascentes de água lá e tem como se fosse um oásis, né? Eu parava com o grupo ali, até hoje eles colocaram até uma pedra lá com uma ametista para enfeitar, e aí eu parava ali e falava, olha, esse oásis construído pelos padres carmelitas, mentindo para os turistas, né? Mas eu contribuía. E aí, quando eu conversei com o seu Ferdinando, eu falei, seu Ferdinando, esse oásis realmente foi construído pelos jesuítas? Porque, assim, é de pedrinha também, bem bonito e tal. Ele falou, os jesuítas numa obra, isso aqui quem construiu fui eu. Que maravilha. Eu falei, então agora eu já conto a versão correta, que ele foi, então está há mais de 50 anos nessa propriedade. E o curioso é que quando ele foi comprar, a antiga dona ali não queria vender a parte do buraco porque não era produtiva, porque aí não dava para plantar, enfim. Então ela até chegou a comentar com ele, esse buraco não serve para nada. E hoje é o segundo atrativo mais visitado aqui da nossa região. E existia um documento, na Dona Terezinha Carraro, ela tem
alguns documentos lá na capela, inclusive quando eles foram fazer o primeiro restauro, a cruz hoje que está em cima, lá na capela, eles acharam embaixo do assoalho, eles trocaram o assoalho e eles acharam inclusive uma roupa de jesuíta. Olha que espetáculo. Então, assim, é bem fantástico, só que aí a roupa ela estava muito deteriorada, eles fizeram uma foto e hoje tem a foto lá, mas eles estão procurando uma empresa, né, que faça o restauro de tecido, para poder restaurar essa vestimenta de jesuíta. Nossa, meu Deus, uma vestimenta de mais de 300 anos, né? Sim, e na propriedade dela, ela desconfia que também tem, não sei ali pela região, porque ela desconfia que tenha passado uma parte do caminho de Itupava, porque tem no meio da mata dela, assim, umas não é Itupava, querida, é Piabiru. Piabiru, isso. Piabiru. Porque ela desconfia que tenha passado por ali. E também existia um documento que eles perderam, que era um mapa que os jesuítas faziam, em uma espécie de triângulo, onde eles iam para Mariquinha, que a Mariquinha também é uma cachoeira lindíssima aqui que nós temos. Sim, conheço. Eles iam para Mariquinha, e eles iam da Mariquinha, eles iam para o buraco, então eles faziam realmente um triângulo saindo da capela, indo para Mariquinha e indo para o buraco do padre. Então é um roteiro bem fantástico de fazer, bem legal. Eu gosto muito de falar do buraco do padre para os meus turistas. Que maravilha. Eu fui uma das pessoas que sugeri ali nas mensagens falar um pouco sobre o buraco e sobre a Capela Santa Bárbara, porque é o meu dia a dia aqui, né? Que maravilha. Viram só a importância do guia local, gente? Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, viu? Tá. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Vamos ver o que nós temos no chat aqui. Viu, gente? Eu estou aprendendo o tempo todo. Graças a Deus que eu estou aprendendo o tempo todo. Calil, boa noite. Boa noite. Boa noite, aqui é o Lisandro, tudo bom? Lisandro, querido, tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Ótimo. Graças a Deus. Pessoal, boa noite também. Calil, muito obrigado aí pelas informações, tá? Tenho aprendido bastante. E eu queria tirar uma dúvida em relação aos tropeiros, tá? Quando eles realizavam a invernada aqui no Planalto de Curitiba, eles também desciam, né? Seguiam lá para o litoral também ou não? Eu tenho informações que eles iam até Porto de Cima para realizar comércio, né? Sim. Mas essa informação é real? Procede, sim. Procede pelo seguinte. Inclusive, eu tenho uma foto do meu acervo, que eu não me lembro aonde que ela está, que chama assim, os tropeiros subindo pelo atalho da Marinha. Não era em grande quantidade, tá? Então a gente tem que entender o seguinte: esse tropeiro que fazia essa ponte litoral Curitiba, na sua grande maioria, não era o mesmo tropeiro que fazia essa travessia. Eram pessoas o que a gente chama de frete hoje, né? Eram freteiros. Inclusive no próprio caminho do Itupava, houve uma espécie de pedágio, de registro, né? Que uma empresa cobrava para passar para manutenção, isso já no século XIX. Então, tem sim. Inclusive, durante um bom tempo, a própria base da alimentação, inclusive da própria alimentação da comida tropeira, né, da comida paulista e tal, ela via farinha, por exemplo. Farinha, 90% vinha no lombo de mula para o Planalto, né? Toucinho, enfim, muitas coisas. Depois ainda, quando você tinha, né, há relatos, por exemplo, de pianos que subiam, eram produtos importados do Porto de Paranaguá e que subiam através de carroções e através... Então existia. Tanto que quando houve uma pré-inauguração da ferrovia Paranaguá-Curitiba, houve uma grande manifestação na frente da estação e da Câmara de Curitiba
porque os carroceiros achavam, e os freteiros, que a ferrovia iria tirar o trabalho deles. E foi uma coisa horrível. Tanto que tem uma frase que se discutia também a questão da ferrovia Paranaguá-Curitiba, de camaristas que eram tropeiros, que tinham tropa e que não queriam de jeito nenhum a ferrovia, porque ia estragar. E aí tem um que é bem interessante, que ele fala uma frase bem assim: a besta, que seria a mula, né? A besta há de vencer. Então, houve uma grande revolta quando veio a ferrovia, justamente por esses freteiros que faziam essa ponte Paranaguá-Curitiba, primeiro pelo Itupava e depois pela Graciosa. Então procede sim, e a mula, né, que é um animal que é mais resistente, que o casco aguenta mais, que come menos, que tem mais força que o cavalo, foi bem importante nesse processo. Vamos lá, Perfeito. pessoal, hoje é a última Muito aula. obrigado. Né? Imagina, eu que agradeço. Hoje é a última aula, pessoal, vamos lá. Professor Carlos. Professor, mais uma pergunta dos tropeiros. Pois não. Os tropeiros aqui, eu lendo, eu não sei se eu li ou ouvi, que quando o dono das tropas, né, na verdade, ele negociava esses muares lá com a feira de Sorocaba, eles levavam cerca de 800.000 cabeças de gado, de mulas, enfim. E aí, no caso, se elas morressem durante esse caminho, eles tinham que levar eles cortavam a cabeça e levavam. Isso é verdade ou não? Porque eles tinham que entregar tantas cabeças. Sim, cortava-se a orelha. A orelha? A orelha, isso, a orelha. E há quem diga que também era contabilizado na hora de pagar o registro. Sim. Na hora do pagamento, sim, era contabilizado também, né? Então você pagava por unidade e sim. Por mais que a pessoa não recebesse, né? Exatamente. Não, era pétreo, né? Tanto que houveram diversos registros, né? O registro de São Paulo, né? A cidade de Registro, ela tem esse nome porque era o registro de tropas, né? O registro foi no Rio Negro, né? Depois o registro no Paraná mudou para a margem esquerda do Iguaçu, na região do Tamanduá, do Caiacanga, né? Do Salto Caiacanga. Então, realmente, tinha isso mesmo. O animal que sucumbia por cobra, enfim, seja o que for, eles realmente tinham que tributar isso. Não tinha colher de chá. Vamos lá, pessoal. Obrigado, professor. Imagina, a interação tá bem bacana. Obrigado, Gisele. Faz 10 anos que ela está aberta para visitação, é verdade. Visita guiada muito boa. Quero ver se faço logo. Fazendo a Capão Alto, sim, está linda. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mais alguém? Professor Carlos hoje preferiu escrever, professor? Professor, deixa eu te fazer a última pergunta, prometo. Não, imagina, fica à vontade. Em relação às suas aulas que estão gravadas, sim. O senhor vai deixar mais um tempo ela, porque é tão gostoso ficar assistindo. Deixarei sim. Aprende mais, ouvindo mais vezes, né? E assim foi muito enriquecedora poder falar agora dos turistas que a gente recebe, falar do Paraná espanhol, Paraná português, falar do Paraná e dos tropeiros, para a gente ficou muito bacana. Só que, assim, eu prefiro escutar mais do que eu gosto de ler, mas eu gosto de escutar também, falando, assimilação é melhor. É verdade. Muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz. Antes de eu ir para o sorteio, eu gostaria que, se possível... Oi, pessoal. Posso falar? Oi, professor. Salve. Desculpa, meu som aqui está falhando. Vamos lá. Estou lhe ouvindo. Está me ouvindo? Bom, boa noite a todos. Obrigado pela aula de hoje. Agradeço. Gostei bastante. Também aprendi... Não sabia dessa feinha da Lapa. Muito interessante. Sim. Muito, muito, muito interessante.
Eu observei duas coisas só que eu queria falar, eu gostei bastante de todo o conteúdo. Uma com relação à Lapa, eu estudo bastante genealogia, que vem desde Curitiba indo para Lapa, e eu observei, de fato mesmo, vários ancestrais meus que eram de Curitiba, e aí foram morar para Lapa meio que numa avalanche de gente. Daí diz lá, a família tal, proveniente de Curitiba, né, era com O e tal, com Y, às vezes. E aqueles Leme, Colasso, Sequeira, ou Siqueira, enfim, todas essas famílias que estavam aqui, eram meio que pioneiras nessa região, muitos foram para lá e constituíram famílias lá. E eu acredito que deve ser nessa época pela pecuária, né? Pela Exato. Turil, né? Mas suspeito. Com certeza. Enfim, e a outra coisa é que eu fui visitar, eu coloquei aí no chat também, fui visitar essa capela do Tamanduá um tempo atrás, bem no forte da pandemia, e ela estava fechada. É um lugar de acesso ruim, não tem ninguém para contar história, tem umas plaquinhas lá muito precárias, e é uma coisa fantástica. Essa pintura aí que você mostrou, que eu aprecio muito, essa tela, né, óleo sobre tela, sobre tela acho que é Procissão do Tamanduá, isso. É lindo, maravilhoso, né? Então a gente não tem, assim, praticamente esquecido do turismo, né, e da história, né? Muito pouco conhecida, assim, e muito pouco visitada. O pessoal que estava lá estava escutando som, estava lá fazendo piquenique, mas ninguém para contar a história, ninguém para elucidar o que foi e o que representa aquilo na nossa história, na nossa trajetória paranaense. Então, queria deixar registrado. E também que eu fui a Capão Alto também, há um tempo atrás, achei muito interessante, mas senti muito vazia a casa, sabe? Não tinha nada, assim, de móveis, a gente andava pelos cômodos, mas eu senti que precisava de um up, né, em termos de contar a história mesmo, estava um pouco assim, com precárias informações. Então, se está melhorando agora, é bom saber, porque é um ponto que vale muito a pena, assim. A própria Gisele colocou aqui no chat que a visita guiada, e isso é muito, muito importante, porque é aquela velha história, né? Você vai passar um dia na Lapa, por exemplo. Se você não está com o guia, você vai pegar, vai andar um pouquinho, o máximo que você vai fazer, vai visitar o centro histórico e vai embora, né? A importância do guia, a importância, por exemplo, da própria mediação do professor no momento que leva aluno, tudo que é explicado é muito mais gostoso, é muito mais envolvente, é muito mais proveitoso, né? Então, qualquer lugar do mundo, né? Pode ser como nós iremos ver no curso de Curitiba, pode ser no Memorial de Curitiba, né? Pode ser, aliás, eu descobri um monumento na Praça Rui Barbosa essa semana que eu nem imaginava que era um movimento a favor da anistia. Bem interessante. Então, assim, a gente vai descobrindo e tal, e o andar a pé é uma coisa fantástica, né? Porque o andar a pé você assimila melhor, você tem contato, você respira o ar, você para olhar para baixo, para cima. Então, tudo isso é uma coisa que realmente faz falta. Por isso a importância da capacitação. Obrigado, Gisele. Gisele está colocando a questão da visitação da Capão Alto. Por isso que é muito importante. O guia, né, ou até mesmo o monitor, tem que ter, porque é a alma do turismo. E quanto mais capacitado, melhor ainda, né? Bom, pessoal, eu vou fazer, então, primeiro livro, tipo bingo, primeiro livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Cartas da Mata Atlântica, tá? Do André Major. O pessoal consegue ver, né? Tá. Eu vou sortear 2 desses. Eu tenho um número aqui da ordem de inscrição de vocês. Tá? Então, vamos lá. Estou usando um programa chamado Sorteador, que vocês devem conhecer. Vamos lá. Número 4. Quem que é o 4? Ana
Ana Cecília, está aqui, Ana Cecília? Não? Então tá bom. Depois eu entrego para ela. Vamos lá, segundo, mais um exemplar do Cartas da Mata Atlântica. Vamos lá. Vamos lá, de novo, sorteando, 45, sorteio. Número 32. Quem que é o 32? 32. Denise Guimarães. Tá aí, Denise? A Denise não está? Claro que eu estou, imagina. Ah, tá aí. Parabéns, Denise. Aê, legal. Ganhou Cartas da Mata Atlântica. Joia. Tá. Terceiro, esse é da minha biblioteca, tá? Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, volume 52. Vamos lá. Número. Aí, carregando. Número 7. Jerome! Jerome tá aí? Monsieur? Não está? Obrigado, Calil. Valeu, parabéns. Obrigado, que bom. Vamos lá. Um abraço para vocês também. Valeu. Último livro também da minha biblioteca, Nos Caminhos da História. É um livro bem bacana, fala sobre Paraná Espanhol, fala sobre militarismo, papapá, uma coisa bem bacana, questão de Madrid. Vamos ver quem que sai aqui. Número 36. Quem que é 36? Luan Sampaio. Cadê o Luan? Opa! Parabéns, você ganhou. Obrigado. Também empresto para vocês. Fazer uma rede colaborativa. Pessoal, depois eu quero distribuir, eu tenho aqui, deixa eu ver se está aqui comigo. Eu separei para todos vocês essa revista da Capão Alto, tá? Então tem para todo mundo. Eu vou ver uma maneira bacana de poder distribuir. Acho que eu vou ter que ir lá na Serra Verde para distribuir para a maioria da galera, né? Pegar um sábado antes do embarque, eu vou lá distribuir essa revista. Eu sempre gosto de dar um mimo pros cursandos. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso curso. Muito obrigado a todos vocês que puderam estar conosco. Foi muito, muito, muito bom. Eu sei que eu falo muito, falo até demais, mas eu espero ter contribuído para a formação continuada de vocês. Esse curso será relançado, como eu falei para vocês, né? Eu gostaria, se possível, como eu já falei, que o grupo não se desfizesse do WhatsApp, nem que silenciem, mas eu sempre quero estar compartilhando com vocês
artigos novos que eu recebo da universidade, coisas que vão sempre enriquecer o currículo de vocês. Peço também, por gentileza, e já agradecendo o imenso carinho que vocês tiveram no momento que fiz a cirurgia, em todo momento vocês foram muito queridos e espero que possamos ter esse amor correspondido, tenho certeza que está sendo. Outubro, então ainda está abertas as inscrições para o curso A Arte de Bem Receber, específico para guias, tá? Vai falar bastante coisa, tá? Dando o treinamento daí técnico para o guia Arte de Bem Receber, História de Curitiba em outubro, e esse curso será relançado numa data em que não fique muito perto do agito, né? Sobretudo de vocês, de final de ano, agora com as férias e tudo mais. Última coisa que eu gostaria de pedir a vocês, mais uma vez agradecendo, é que cada um de vocês pudesse colocar em poucas palavras o que vocês acharam do curso, o que vocês acharam da metodologia, o que vocês acham que precisou ser colocado, atualizado, enfim, desse esse feedback para que a gente possa, quem sabe, todos vocês, né, possa sair um segundo curso com vocês também, ampliando ainda mais aquilo que a gente tem de história do Paraná, porque ela é muito grande, ela é muito rica e espero de alguma forma ter ajudado vocês. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite, uma boa semana e espero vocês na próxima, tá bom? Se puder mandar o feedback pelo WhatsApp, eu fico muito grato. Obrigado, pessoal. Depois, o pessoal que ganhou o livro, manda o endereço, porque aí eu envio pelo correio, ou se é mais costumeiro estarmos juntos, entrego pessoalmente com o maior amor e carinho. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu muito. Muito obrigado a todos vocês. Até.